para a oração inicial já, Emily? Já podemos. Muito bem. Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Vou pedir novamente só para nós rezarmos 3 Ave Marias, assim, de praxe. Muito bem-vindo, né? Ave Maria, filha bem-amada do Padre Eterno, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. As mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, esposa fidelíssima do Divino Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma coisa que já começou? Já. Tá transmitindo sua tela? Sim. Posso só conferir qual Wi-Fi que tá? Se tá no melhor? Pode. Pessoal, deixa eu só conferir aqui uma questão do Wi-Fi aqui, para não ter problema. Aqui em cima. Ah, é esse daí. Esse aqui mesmo? Excelente. Certinho. Obrigado. Então, lá para frente, né? Continuando aqui o assunto dos sacramentos a serviço da comunhão, era para ter terminado, era para ter concluído do matrimônio na última aula, porém eu falo muito, né? E então ficou para esse mesmo. Foi até bom porque o próximo assunto também ele é bem curto. É bom que eu falo melhor do sacramento do matrimônio. Claro, não dá para esgotar o assunto porque tem tanta coisa hoje, tanta leitura sobre o matrimônio, e eu falar assim, tentar me ater ao essencial mesmo que está ali, digamos assim, que consta no catecismo, pelo menos o catecismo da Igreja Católica Amarelo, né, do Papa João Paulo II. Então, só dando uma prévia do que nós dissemos na última aula, em certa classificação, a gente pode falar que há sacramentos que santificam a pessoa que o recebe, ou seja, o batismo, o sacramento da penitência, a confissão, da confirmação, ou da unção dos enfermos, etc. Esses sacramentos, eles santificam quem o recebe. Então, se a pessoa, de fato, o recebe de forma, digamos assim, da maneira correta, né, bem disposta, etc., com verdadeira intenção de se santificar, ela se santifica mesmo. Cada um com com a sua graça sacramental, que vai cumprir um propósito específico para aquela alma, para aquela pessoa. Porém, tem outro tipo de sacramento, que é aquele que santifica a outrem, ou seja, santifica aos outros. Porém, ele santifica também a pessoa que o recebe, na medida em que a pessoa cumpre o que se espera daquele sacramento. E esses sacramentos, como nós dissemos, é o sacramento da ordem, para os vocacionados ao sacerdócio, etc., para os presbíteros, para os bispos e para os diáconos. E santificam também, santifica a outrem, e santificam também a pessoa que o recebe na medida em que elas cumprem o que se espera para estes sacramentos. E o segundo sacramento é o matrimônio, que nós vamos falar agora. Então, só uma introdução do catecismo, né? São Paulo nos disse: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É grande este mistério, que eu refiro a Cristo e à igreja. Isso daí é a carta aos Efésios, capítulo 5. E isso aqui é a base do sacramento do matrimônio, porque é o seguinte: o casamento já existia em Constituição, e existe até hoje no paganismo, existe de fato um casamento, nas falsas religiões, etc. E mesmo no judaísmo existiu o casamento.
Porém, enquanto sacramento, existe somente com Cristo, e é o vínculo, aquele vínculo, a união mística entre Cristo e a igreja. Então, só poderia ter sido, se tornado sacramento propriamente com Cristo, e especialmente porque é um mistério, ele significa, né, ele simboliza também, ele simboliza e, digamos, ele se comporta, digamos, como essa união de Cristo e a igreja. Então, a união entre marido e mulher é a união de Cristo para com a igreja. Então, a aliança matrimonial pela qual um homem e uma mulher constituem entre si uma comunidade íntima de vida e de amor foi fundada e dotada das suas leis próprias pelo Criador. Pela sua natureza, ordena-se a procriação, bem como ao bem dos cônjuges e educação dos filhos. Entre os batizados, foi elevada por Cristo Senhor a dignidade de sacramento, ou seja, aquilo que eu falei. Já existia a instituição casamento, mas o matrimônio, propriamente enquanto sacramento, existe a partir de Cristo, da união de Cristo com a igreja. Então, aqui, como bem diz o catecismo, né, ela se ordena a procriação. É até bonito que no catecismo, pelo menos no catecismo de São Pio X para a comunhão precoce, o primeiro catecismo da doutrina cristã e o segundo também, eles de forma bem objetiva, né, como é para crianças de 7, 8 anos de idade, eles falam de forma bem objetiva, assim, a finalidade do matrimônio é o quê? É povoar o céu de santos, e é justamente isso, é a síntese deste sacramento. Para que serve? Para que duas pessoas se unem no vínculo matrimonial? Para povoar o céu de santos. Então, ou seja, tendo isso por fim, o que eu tenho que fazer, quais são os meios que eu tenho que cumprir, digamos assim, para que se cumpra, para que o meu fim se cumpra também. Bom, eu vou fazer filhos, porque eu tenho que povoar um céu. Eu tenho que fazer procriar, digamos assim. Os cônjuges têm que estar, digamos, em vínculo, numa união amorosa, mas não naquele sentido romântico da palavra, mas, sobretudo, no sentido verdadeiro, né, no amor ágape, que é desejar um ao outro a salvação. E nesse vínculo dos cônjuges tem que também existir a educação dos filhos. Então, o desejo que há entre os cônjuges deve haver também para os filhos. E, sobretudo, para os filhos, porque o matrimônio se ordena para os filhos. Então, não adianta eu fazer filho, por exemplo. Hoje se fala muito que o que deveria ser evidente, né, nunca mudou. O católico quer se casar, ele tem que desejar ter filho, senão ele não tem nem a vocação. Se ele não quer ter filho antes de se casar, ele não deve se casar. Porque a finalidade do matrimônio é o filho. Porém, não adianta fazer filho, tem que também educar para quê? Para se santificar. Porque se eu quero povoar o céu, a finalidade do matrimônio é povoar o céu, então eu tenho que educá-los para tal. Não adianta fazer filho, não levá-los à igreja, deixar aí fazer o que quer, mimar, deixar cada um, não, eu não vou catequizar, não vou fazer nada, quando crescer ele decide. Isso está muito na moda hoje, infelizmente. Inclusive, na igreja mesmo eu vejo muitos catequizados lá, os catequizandos, aliás, eram filhos de protestantes, eram filhos de pais assim, que, não vou colocá-lo na catequese, mas ele que foi decidir se ele vai querer seguir igreja X ou Y. Isso é errado, né? O filho é independente, ele de fato é uma pessoa independente, mas ele é dependente dos pais enquanto ele está ali sob a tutela deles, né? Então, os pais têm o dever e a obrigação, digamos assim, católica, de educá-los para quê? Para a santificação. E não, como é que eu educo um filho? Para se santificar, sem levá-lo à igreja, sem ensinar o catecismo, etc. Então, isso é bem importante. E entre os batizados, como eu reforçando o que eu disse, ele recebeu de Cristo, nosso Senhor, a dignidade de sacramento. Ou seja, só reforçando também relembrando aquilo que foi dito antes de mim mesmo, quando provavelmente assim, se vocês introduziram o sacramento, se ele é um sacramento, ele tem um sinal sensível e uma graça eficaz. É um sinal sensível, mas que é eficaz, simboliza algo que de fato atua na alma. E o sacramento é isso, é poder procriar. A graça sacramental do matrimônio é essa. Ter filhos e santificá-los, ou seja, povoar o céu. Opa, perdão, acho que eu voltei demais, só um instantinho. Isso mesmo.
O matrimônio assenta no consentimento dos contraentes, quer dizer, na vontade de se darem, mútua e definitivamente, com o fim de viverem uma aliança de amor fiel e fecundo. Isso aqui é importante falar também, que eu não vou entrar muito em detalhe de forma, matéria, etc., e graça sacramental, porque não é bem a linha do catecismo amarelo, pelo menos. Mas é bom falar o seguinte, eu acho que muitos de vocês já sabem, o matrimônio é o único assim, sacramento em que, na verdade, o ministro do sacramento, na verdade, é quem o recebe, né? São os próprios nubentes, ou aí, no caso, nesse português de Portugal, aí, os contraentes, é quem vão ministrar propriamente o sacramento, não é o padre. O padre, ele dá uma bênção e é testemunha. Ele valida o sacramento. E a matéria é a aceitação, aquele contrato entre os noivos. Então, olha só, a forma e a matéria nesse sacramento, e particularmente, toda ela é dada através dos noivos. O padre, ele dá a bênção, como eu disse, mas ele não tem participação propriamente nem na forma nem na matéria do sacramento. Eu vou fazer um parêntese aqui, o sacramento da penitência, obviamente que a matéria são as palavras, né, a confissão do confessor, da pessoa que se confessa, aliás, do penitente. A forma é o sacerdote que dá. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, em parte, ela depende do pessoa que se confessa, e em outro, ela depende do sacerdote. O matrimônio não, é todo ele dependente dos nubentes, de quem está recebendo ali o sacramento. Então, eles aqui, eles têm que é o consentimento de se dar mútua e definitivamente com uma aliança de amor fiel e fecundo. Então, é aquele amor, a gente tem que tomar cuidado também para não romantizar demais o matrimônio, porque acaba que o matrimônio, como toda vocação, ele é sacrifício. E só alcança o céu quem nessa vida carrega uma cruz, né? Então, não é aquela visão romântica de príncipe e princesa, de conto de fadas, etc. Não, o amor dos noivos, dos esposos, aliás, ele é o amor ágape também. Ele não é só amor sensual, né, eros. Então, ele é aquele amor, na verdade, aquele amor que Deus espera de nós, aquele amor de amar desejando a salvação do outro. Como que eu posso viver com uma pessoa sem desejar a salvação dela e não agir, levar uma vida com esse propósito, sabe? Então, não só os filhos, mas também um para com o outro deve desejar a salvação. Desejar o melhor, né? Aquilo que é a nossa recompensa máxima e aquilo para qual nós todos fomos criados, que é adorar a Deus face a face no céu. Então, os esposos devem viver tendo isso em conta. Que um deve viver, digamos, promovendo a salvação do outro. De fato, é promovendo mesmo, porque é um só corpo e uma só carne. Agora, ali eles se unem num vínculo eterno, indissolúvel, e ele, de fato, deixa de ser duas pessoas e passa a ser uma só. A igreja é um só, a igreja é o corpo místico de Cristo, o marido e a esposa um. Uma vez que o matrimônio estabelece os cônjuges no estado público de vida na igreja, é conveniente que a sua celebração seja pública, integrada numa celebração litúrgica perante o sacerdote ou testemunha qualificada da igreja, as testemunhas e a assembleia dos fiéis. Então também é uma coisa que está muito em alta hoje, fazer casamento em sítios, em espaços abertos, fora da igreja, né? E alguém poderia perguntar, não, mas se não é o padre quem é o ministro propriamente desse sacramento, então qual o problema? Porque todo o sacramento, não só o matrimônio, mas todo ele deve ser ministrado, digamos, mesmo quando não é um sacerdote quem o ministra, no local adequado do culto católico, ou seja, na igreja. Como a dispensa da igreja pode se celebrar em outro lugar. Porém, habitualmente, ordinariamente, se celebra na igreja, como todo e qualquer sacramento. O batismo também, em último caso, numa situação grave, necessidade grave, não precisa nem de sacerdote, o leigo mesmo pode batizar. Fora da igreja, mas
não sendo essa situação, onde que ele se batiza? Na igreja com o sacerdote. Tá. Testemunho dos fiéis é muito importante, tá, gente? Porque como se trata de um sacramento ministrado pelos nubentes, pessoas que ministram ali, deixa de ser uma, que eventualmente é uma pessoa sacerdote, aqui são duas, tem que haver uma terceira ou quarta para testemunhar aquilo ali. E quem faz, às vezes, essa testemunha é o sacerdote também, mas alguém ali dos fiéis sempre é levado a testemunhar aquele casamento, aquele vínculo, porque aí, obviamente, diante de Deus não precisa de testemunha, porque Deus sabe de todas as coisas, mas a igreja também está na terra, né? Então ela caminha na terra aqui também, então ela precisa de testemunha, assim, da parte, digamos, burocrática. Um pouco de burocracia aí. A unidade, a indissolubilidade e a abertura à fecundidade são essenciais ao matrimônio. A poligamia é incompatível com a unidade do matrimônio. O divórcio separa o que Deus uniu. A recusa da fecundidade desvia a vida conjugal do seu dom mais excelente. Ou seja, o filho, é aquilo que nós falamos. A poligamia porque a união mística entre Cristo e a igreja. Não os cristos e as suas igrejas, não. Isso não existe, né? Então, da mesma forma, a grau de sacramento, né? A união do esposo e da esposa é análoga mesmo, é análoga, assim, de forma eficaz à união de Cristo e a igreja. É um Cristo e uma igreja. Então, a poligamia é incompatível com essa instituição. O divórcio também, ninguém pode separar o que Deus uniu, ninguém pode separar Cristo da igreja, ninguém, a igreja será a igreja até o fim dos tempos, até o juízo final. E seremos igreja no céu também, né? Somos igreja na terra, no purgatório e no céu. Então a igreja é indestrutível e ninguém pode dividi-la. A fecundidade, por quê? Também desvia a vida conjugal, porque se a pessoa já está ali com a intenção primeira do matrimônio, que é de ter filhos, o casamento é nulo, inclusive, né? A pessoa pode anular um casamento se uma das partes, antes de aceitar o contrato matrimonial, ela já tiver em mente digamos assim, essa deturpação do sacramento, né? Ali deixa de ser um sacramento propriamente, passa a ser uma profanação. Porque a pessoa, ela tá, digamos, ela, além de mentir para o sacerdote, que o sacerdote vai perguntar, ela tem que responder ali eu esqueci até o nome das perguntas, no Rito Novo eu esqueci como se chama. Mas ainda que não publicamente, o sacerdote ele vai perguntar se a pessoa aceita quantos filhos Deus quiser, se ela está aberta à fecundidade. Isso no Rito Novo, no Rito Antigo, assim, diferente, mas e a pessoa diz um sim que é falso. Então, se ela já está com ideia de se casar sem ter filhos, então o casamento pode se tornar nulo se a pessoa pedir depois a nulidade. Porque a finalidade primeira do matrimônio é ter filho. E quantos Deus quiser, isso não é só para muitos filhos, é nenhum filho, é ter um filho, 2 filhos, 3, 4, 5, ou seja, a gente não pode escolher quantas, né? Hoje é tudo mais difícil, mas isso tem que ser levado em conta. A gente não pode escolher ter um filho ou 10. Muita gente romantiza também, eu quero ter muitos filhos. Não, eu quero ter o que Deus me der. Deus sabe de todas as coisas, então, nem muito nem pouco, é o número de Deus mesmo. Também sem tentar Deus, né? Então, assim, a gente, na situação grave também, não é ter também o bom senso de cuidar ali para cuidar dos filhos. Então, em situação grave, a igreja até pede a contingência do casal, dos esposos, para evitar, digamos assim, uma dificuldade extrema na educação dos filhos, financeiramente falando, né? O novo casamento dos divorciados, em vida do cônjuge legítimo, é contrário ao desígnio e à lei de Deus ensinados por Cristo. Eles não ficam separados da igreja, mas não têm acesso à comunhão eucarística. Viverão a sua vida cristã, sobretudo, educando os filhos na fé. Então,
digamos assim, duas pessoas divorciadas se unem, como que isso fica, né? Digamos assim, como que fica a vida daquela pessoa, sendo que o matrimônio é indissolúvel. Aquelas pessoas não, elas são parte da igreja, obviamente, apesar da situação irregular e, digamos assim, a pessoa viver fora do estado de graça, sem estado de graça. Então, ela não pode participar da comunhão eucarística, mas, nesse caso, em situação extrema mesmo, pode acontecer de, por exemplo, uma das partes chegar a falecer. A pessoa pode perfeitamente se reparar, pedir o perdão, e contrair e regularizar a nova união ali. Mas isso é muito difícil, na verdade, o que acontece a maior parte das vezes é a pessoa vive numa união ilegítima e aí tem filhos, etc., fora do casamento, e nem se preocupa com esse cuidado nem tem esse cuidado de se apartar da comunhão, de tentar regularizar aquela união, etc. Então vive numa situação cada vez mais decadente. Isso, infelizmente, é muito comum, não é normal, mas é muito comum nos dias de hoje, né? Quase todo mundo, digamos, vive numa situação irregular. E acaba sendo um sacrilégio também, né? Aliás, sacrilégio não, uma profanação do matrimônio, porque é uma coisa tão íntima, tão séria, que as pessoas dão um pouco importância. Tem um... Antes de passar, ler aqui o próximo, é bom falar o seguinte: a igreja, ela tolera a separação dos corpos. Tolera, né? Ela não recomenda, etc., mas tolera a separação dos corpos. O divórcio, jamais. Então, em caso de divórcio, pelo menos a parte católica, por exemplo, um lado é protestante, o outro é católico. Pelo menos a parte católica tem que deixar, e a justiça... Eu me esqueci como se chama agora, né, legalmente falando, mas tem um termo próprio, quando a pessoa é, digamos, forçada ao divórcio. Ela não pode consentir com aquilo, entendeu? Ela tem que, digamos, por questões legais, forçada ao divórcio. Agora, a separação de corpos, que é o recomendado, é quando o marido é agressivo, digamos, não tem jeito mais, a convivência entre ambos fica muito complicada. Às vezes mora ali num quarto à parte, separado, mas mesmo a igreja tentando evitar isso, ela tolera essa situação. Então, a separação de corpos é tolerada, o divórcio jamais. O lar cristão é o lugar onde os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. É por isso que a casa de família se chama, com razão, igreja doméstica, comunidade de graça e de oração, escola de virtudes humanas e de caridade cristã. Como a finalidade, o matrimônio se ordena para a santificação dos filhos, o primeiro catequista mesmo, propriamente falando, são os pais. Os pais começam a catequese desde a mais tenra idade ali, até o último suspiro dos filhos, né, se eles vierem a falecer antes dos pais. Mas o pai tem que sempre cuidar, e ele tem toda a responsabilidade pela alma do filho, hein? Assim como a gente falou da ordem na última aula, o bispo ele é o pastor de toda a diocese, o padre de toda a paróquia. Então, os pais de todos os filhos. Então, tem que tomar muito cuidado, que é finalidade do pai a educação católica dos filhos. E hoje, pouquíssimas pessoas se preocupam com isso também. Tem que tomar muito cuidado, porque uma alma que se perde, os pais prestam conta. Eles vão ter que pagar, digamos assim, vão prestar contas daquela alma perdida. E agora, se a gente for levar em conta o que diz a perdição do mundo de hoje, hein? Quantos pais não se perdem, como o padre aqui, o nosso padre disse, quantos pais não se perdem também porque os filhos se perderam? Assim, não porque o pai levou uma vida, digamos, depravada, mundana, etc. Não faltou com a retidão, mas faltou com o zelo com a criação dos filhos. Então, se o pai ele só se preocupa com a própria salvação, ele não vai se salvar. Porque, antes de si, os filhos, porque é para isso que ele foi chamado, para isso que a vocação dele serve, para a criação também dos filhos. Não adianta olhar só para si. Obviamente que é importante santificar, para santificar os filhos, mas
ele deve cuidar e zelar pela santificação dos filhos, e é obrigação dos pais. E aqui, do matrimônio, antes de passar para o próximo assunto, eu queria, porque aí já muda de sessão, né, eu queria perguntar se alguém tem dúvida, porque o assunto é um pouco mais... Tem muita coisa para ser dita, mas infelizmente não tem tempo de falar de tudo, e também o catecismo ele sintetiza bastante o assunto, então não queria me prolongar muito. Mas alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, queria colocar alguma... Eu tenho. Pode falar. Quem está falando? Eduarda. Oi, Eduardo, tudo bem? Joia. Então, quando você fala sobre as pessoas que são testemunha do casamento, né, que além do padre precisa de um terceiro ou quarta pessoa, sim, né? E sim, aí, essas pessoas, pode ser qualquer pessoa ou são pessoas casadas? Como é que fica? Não, aí pode ser qualquer... O testemunho ali, na verdade, como eu disse, digamos assim, uma burocracia necessária. É porque ela não muda em nada a grandeza do sacramento. Então, por exemplo, o noivo não tinha ninguém, absolutamente ninguém além do sacerdote, foi válido. Foi válido, assim, digamos, sacramentalmente falando, se houver um sacerdote. Porque, de qualquer forma, também, o sacerdote acaba sendo testemunho. Mas ela é uma questão mais burocrática mesmo da igreja. São 2 ministros, não deixa de ser um só, como habitualmente é com os demais sacramentos, e passam a ser 2. Então pode haver, digamos assim, incoerência no testemunho de algumas das partes. Então é sempre bom, quanto maior o número possível, inclusive, assim, de testemunhas. Mas, assim, o necessário mesmo é uma terceira e quarta pessoa. E eles não precisam ser casados, né? Isso, mas aí não tem necessidade de viver uma vida matrimonial também, não. Pode ser um leigo consagrado, pode ser uma pessoa que nem é batizada, e isso é perfeitamente aceitável, tá? Entendi. Eu disse que é uma burocracia mesmo, é quase um legalismo da igreja. É necessário, né? Tá? Não tô falando assim, tão pejorativo, não. É um legalismo necessário. Sim, é porque eu tinha ouvido uma vez que precisava ser, aí eu fiquei com dúvida. Não, fica tranquilo, não precisa não. A não ser que por alguma, pode ser que por um capricho, alguma diocese, porque a diocese tem algumas, o bispo ele tem algumas, digamos assim, ele pode arbitrar em algum nível, algum grau, sobre algumas questões da igreja, sobretudo questões burocráticas. Então, por exemplo, às vezes o proclamas, ele não é dito, aliás, os votos dos noivos não é lido durante o matrimônio propriamente, eles fazem pessoalmente com o sacerdote, entendeu? Então, isso vai ser o quê? Decisão da diocese. Não é, então, essa questão um pouco burocrática, o bispo tem uma certa... Ele é árbitro, entendeu? Em algum grau, tá? Ele não pode mudar aquilo que é essencial, mas ele, nas questões secundárias, assim, ele pode arbitrar. Show, então, obrigada. Por nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Eu acho que eu vou passando, então. Eu tenho uma dúvida. Boa noite, Arthur. Boa noite, pessoal. Aqui é a Rafaela. Perfeito, Beatriz. Só te fazer uma pergunta com relação, não sei se você vai saber explicar, mas é uma coisa que acontece bastante. E quanto às pessoas que contraem matrimônio em outras religiões, não católicas? Olha só, foi até bom você me lembrar, que eu iria falar disso e acabei me esquecendo. Ele ficou fazer uma observação. A igreja aceita, por um detalhe. Assim, aceita entre aspas, tá? Então eu vou esclarecer isso aqui. Como o batismo porque é um sacramento essencial para a salvação. Então a pessoa ela não tem culpa do pecado original propriamente, a rigor, ela não tem culpa do pecado original, ela não tem que ter consciência para receber o batismo, para ser admitida à igreja. Então o batismo lá, desde que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que haja água, que ela escorra, então aquilo ali é válido, independente da religião. O matrimônio também, uma situação um pouco diferente, mas é válido também sobre algumas circunstâncias. Por exemplo, os ministros são os nubentes, os noivos ali. Tem que haver o consentimento, digamos, eles têm que fazer o voto, porque o voto, o contrato, a aceitação do contrato sim dos noivos, perdão, ele é a forma. Então aquilo ali é o que dá, digamos assim, digamos, chancela ao sacramento. É que dá forma, literalmente, ao sacramento. A matéria é o contrato que eles vão ler.
eu te aceito como legítima esposa, etc, etc, etc. Então, em outras igrejas isso pode acontecer. E muitas delas, a maior parte, inclusive, copiam o sacramento, os votos da Igreja Católica. Se houver a verdadeira intenção de ter filhos, de educá-los, aqui é difícil um pouco falar em educar para a santidade, porque está fora da Igreja Católica. Então, é válido no sentido de que a pessoa ela desejou de fato amar o amor conjugal, desejou a salvação um do outro, independente assim da ignorância da pessoa, ela se desejou, digamos assim, de uma forma um pouco deturpada, mas ela desejou sinceramente a salvação um do outro e desejou ter filho. A educação católica aí fica meio de lado, mas é válido, isso não anula o sacramento, entendeu? Porque o sacramento todo sacramento, para ele ser válido, tem que ter forma, matéria e o sinal sensível. Então, por exemplo, o padre, sei lá, no batismo, qual que é a forma? A forma do batismo é o sinal sensível não, perdão, a matéria é o sinal sensível, né? E tem uma graça eficaz, que é a graça sacramental. O batismo, a matéria é a água. A forma é: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é a graça? É se tornar filho adotivo de Deus, é apagar a mancha do pecado original. Essa é a graça eficaz do batismo. E no matrimônio, qual é a matéria? É o contrato dos noivos. E qual que é a forma? É o sim. Qual é a graça sacramental? A graça sacramental é ter filhos, é poder procriar filhos e educá-los para a santidade. Entendeu? Ninguém que não noivos católicos, aliás, nesse caso nem diria católicos propriamente, porque uma pessoa depois convertida, ela consegue reparar, corrigir essa questão da educação católica dos filhos. Então, por exemplo, duas pessoas se casaram ali na igreja, na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus eu peguei como exemplo porque eu sei que os votos deles são idênticos aos católicos. Depois, a pessoa se converteu, a família se converteu, e eles tiveram um desejo sincero de salvar os filhos, educá-los de forma católica para a santidade. Eles precisam se casar novamente? Não. Por quê? Porque ali somente a conversão, a reparação, aquela vontade de santificar, já corrige, digamos assim, essa falha, essa deformação que houve naquele sacramento do matrimônio. Então, é válido desde que haja a matéria e a forma. A matéria, como eu disse, é o contrato e a forma é o sim dos noivos. Houve isso, então é válido, tá certo? Não ficou claro quando eu falei de matéria e forma, eu não me lembro, eu vi os vídeos anteriores das minhas aulas, eu não me lembro exatamente se foi tocado nesse assunto sobre matéria, forma e graça. Mas todo mundo entende essa questão? Sim, ficou claro. Ficou claro? Sim. Então, beleza. É porque, assim, eu estou falando disso, mas não, como eu não dei digamos assim, a introdução aos sacramentos, que é na introdução aos sacramentos que se fala, né, de matéria, forma e graça sacramental. Mas a graça a matéria do matrimônio é essa. É o contrato dos noivos. E a forma é o sim. Como o sacramento só precisa de forma e matéria, então ali já foi satisfeita os requisitos assim para se tornar um sacramento válido, ok? Por que, por exemplo, digamos, uma pessoa dita pastora ali da igreja luterana, ela quer absolver uma pessoa na confissão. Ela te falou: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ela ouviu os pecados, ou seja, aparentemente, houve matéria e forma. Mas por que o sacramento não é válido? Porque, na verdade, nesse caso, exige a matéria, a forma, aliás, perdão, ela é a forma sacerdotal. Então, quando vocês vão ler aí o catecismo, inclusive eu disse na última aula, é o seguinte: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do sacerdote. Como um pastor não é um sacerdote, então não é válido. Agora, no matrimônio não tem o sacerdote como ministro, entendeu? Então, aí ele, fora da Igreja Católica, também pode
pode-se validar um sacramento. É um pouco complexo, assim, digamos, é um pouco complexo de pensar nisso, porque nem todo mundo segue exatamente a matéria e a forma, mas desde que isso seja obedecido, é válido. Então, para finalizar a última sessão aqui, gente, eu acho que eu coloquei até o capítulo errado, tá? Capítulo 4, mas enfim. São as outras celebrações litúrgicas, para seguir aí a ordem do catecismo da igreja, né? Então, nessa sessão do catecismo, as outras celebrações litúrgicas, a primeira delas são os sacramentais. Aí tem até eu coloquei uma imagem para ilustrar, que são os principais sacramentais, digamos assim, pelo menos os mais comuns na igreja, é o sal bento, a água benta e o crucifixo bento. Mas, enfim. A Santa Mãe Igreja instituiu também os sacramentais. Estes são sinais sagrados por meio dos quais, imitando de algum modo os sacramentos, se significam e se obtêm pela oração da Igreja, efeitos principalmente de ordem espiritual. Por meio deles, dispõem-se os homens para a recepção do principal efeito dos sacramentos e são santificadas as várias circunstâncias da vida. Então, olha só que interessante. Tem os sacramentos ali que tem uma graça eficaz, como eu digo, um sinal eficaz de uma graça sacramental. Então, cada sacramento se ordena para um objetivo. Como eu disse, qual é a graça sacramental do batismo? Apaga o pecado original e admite a pessoa à vida da igreja. Ela se torna filha adotiva de Deus. Porque filho, a rigor mesmo, assim, estritamente falando, é só uma pessoa que participa da natureza de Deus. Ou seja, só nosso Senhor Jesus Cristo pode ser filho propriamente de Deus. Nós somos filhos por adoção. Nós participamos da divindade de Deus pela graça, como eu disse no último encontro, como explicou Santo Agostinho. Nós somos... Deus se fez homem para o homem se tornar Deus, mas Deus, entre aspas, tá, gente? Nós não somos gnósticos, não. Nós somos partícipes da divindade de Deus. Como? Pela graça. E como pela graça, principalmente? Pelos sacramentos. Só que de forma secundária, digamos assim, para assistir ainda aos sacramentos, a igreja instituiu os sacramentais. Então, para me predispor para receber os sacramentos, tem o sacramental. E eles são muito importantes, a gente não pode banalizá-los. Não são sacramentos, mas são extremamente importantes para a nossa vida espiritual também. Então, olha aqui. Nós ficamos dispostos à recepção do efeito dos sacramentos. Então, por exemplo, eu entro numa igreja para receber, às vezes, a comunhão eucarística, e ali no início da igreja tem uma pia de água benta. E eu vou lá, vou me persignar com aquela água benta, e eu fico mais bem disposto, antes mesmo de receber o sacramento, para receber o sacramento. Não sei se fica claro isso para todo mundo, mas... Então, por exemplo, o sal bento no batismo, o sal bento no exorcismo, a água benta também no exorcismo, no batismo, é muito importante porque predispõe a pessoa, antes de receber o sacramento, para recebê-lo da melhor forma. Entendeu? É bom também quando a gente reza um terço, que também é um sacramental, desde que ele seja bento, o terço, o objeto, o terço mesmo, quando ele está bento, a gente reza, costuma, o oferecimento mais comum, a gente fala, como é mesmo? As ofereças que vou rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção, concedei-lhes pela exceção de Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem me dirijo, as virtudes necessárias para bem rezá-la e ganhar as indulgências anexas a essa santa devoção, ou com alguma variação ou outra. Ou seja, a gente está pedindo com segurando aquele objeto bento, com aquele sacramental, para que nós possamos ficar melhor dispostos para receber a graça daquela oração, daquela devoção que é a do Santo Rosário, do Santo Terço. Então, assim também é com os demais sacramentais. Eles nos predispõem para receber outras graças. Sobretudo, aquelas graças que são as mais importantes e as mais eficazes graças que a igreja nos instituiu, que nosso Senhor instituiu, e que nos é manifestado pela igreja, que são os sacramentos. E por isso, não por acaso, eles são chamados sacramentais. De alguma forma, eles assistem aos sacramentos. Pessoal, vocês me desculpem eu ficar olhando aqui, é só para não me perder, tá? No horário, para não passar muito. E também, além disso, de nos predispor à recepção dos sacramentos e de outras graças, eles também santificam várias circunstâncias da nossa vida. Então, por exemplo, eu tenho numa situação de tentação. Por que a igreja permite e recomenda que nós andemos com
um pouquinho de água benta, ou um pouquinho até mesmo de sal bento, isso é permitido, tá, gente? O crucifixo, é sempre bom que nós tenhamos o crucifixo bento, que seja do terço, do rosário, enfim. Por quê? Porque eles são eficazes, a gente tem que crer nisso, com toda sinceridade mesmo, a gente tem que crer piamente que isso é eficaz, porque Deus disse que é eficaz através da igreja. E então, por exemplo, eu estou numa situação de tentação, o que é bom fazer? Eu tenho água benta, eu uso, posso me persignar ali com água benta. Se por acaso eu tiver um padre numa situação assim muito excelente, tem um padre, eu estou num ônibus, passei por uma tentação, tem um padre ali, ó, que benção, eu vou lá pedir uma benção pessoalmente para ele, e eu posso e devo fazer isso, se for possível. Mas se não for possível, então o sacerdote já tem ali um sacramental, já me ajuda ao quê? A evitar o pecado. Por enquanto eu estou sendo tentado, que eu evitar cair em tentação, evitar cair no pecado propriamente, cometer, levar aquela tentação às vias de fato, né, ou seja, cometer o pecado mortal, eu posso utilizar, eu posso recorrer a um sacramental. Então, todo mundo... É engraçado que eu não gosto muito de falar em profecia, não, porque a profecia ela nunca acrescenta nada de doutrina, nada de fé à nossa vida, mas a gente sabe também que elas têm a sua importância. E em toda... digamos assim, muitas das aparições, das visões dos santos aí, pelo menos sérias da igreja, se fala muito no crucifixo, na vela benta, na água benta, muitas delas, sobretudo, é de Padre Pio, a da Taíde, Beata Maria, Ana Maria Taíde, etc., que são profecias sérias, etc., eles falam muito da vela benta, dos dias de trevas, e sempre tem o crucifixo, a água benta, a vela benta, etc. Por quê? Porque são sacramentais, eles vão, digamos, nos assistir na hora do sufoco ali. E numa situação onde a gente não vai ter missa, a gente não vai ter os sacramentos, o que vai nos assistir ali? Os sacramentais. Então, a gente é bom crer nisso, é bom que todo lar católico tenha, inclusive no catecismo também. Inclusive no catecismo maior de São Pio X tem, no catecismo menor, que são os para comunhão precoce, né? Primeiro e segundo catecismo da doutrina cristã, eles falam muito disso. Todo lar católico deve ter um crucifixo, uma vela benta e a água benta. Então, para quem não tem, tente providenciar, porque é sempre bom ter esses sacramentais em casa, viu, pessoal? Por quê? Porque são eficazes. A gente tem que crer nisso com toda a nossa alma. Nossa alma e nosso coração, e, sobretudo, com a nossa inteligência. Entre os sacramentais, as bênçãos ocupam o lugar importante, e o maior de todos os lugares. Está dentro dos sacramentais, os mais importantes são as bênçãos. As bênçãos compreendem, ao mesmo tempo, o louvor de Deus pelas suas obras e a intercessão da igreja para que os homens possam fazer uso dos dons de Deus segundo o espírito do Evangelho. Então, olha só, eu até coloquei para ilustrar aí a bênção das casas, né, a bênção dos lares, que esse abençoa o giz, e ali o patriarca da família, ou então a mãe, né, a pessoa, digamos assim, o tutor da família, ele vai e escreve aí na testeira da porta o ano, né, C mais M mais B, mais o final do ano. Por quê? Aquilo ali é uma bênção sacerdotal e ao mesmo tempo uma bênção. Tem o giz bento, né, que é um sacramental, e também tem outro sacramental que é a própria bênção que foi dada ao se inscrever, na verdade, isso na porta. Então aí é muito importante frisar que os mais importantes sacramentais são as bênçãos. Então, toda vez ali que eu beijo a mão do padre e peço a bênção, não é uma coisa por acaso, não estou fazendo aquilo ali de forma vã. Ele está me abençoando, e aquilo ali é simplesmente um sacramental. Quando um pai também abençoa um filho, também é um sacramental, não necessariamente é o sacerdote. Como um patrão abençoa um funcionário, também é um sacramental, por incrível que pareça. Hoje é muito raro isso, mas um patrão, ele é pai também, ele tem que zelar pelos funcionários. Hoje isso é quase muito raro ouvir falar disso, mas um patrão, ele também ele consegue ministrar um sacramental abençoando um funcionário. Um pai, ele abençoa um filho, ele está ministrando um sacramental. Uma mãe também, e assim sucessivamente. Mas a maior bênção, a mais alta das bênçãos é a sacerdotal. E por isso que nós nos ajoelhamos quando o padre vai abençoar, ele dá a bênção final na missa. A gente fica de joelho. Eu nem me lembro agora
Eu acho que no rito novo também, apesar de não ser pouco uso, as pessoas se ajoelharem poucos, não por má vontade, mas por falta de instrução, se deve ajoelhar também. Mas por quê? Porque a bênção sacerdotal ocupa o lugar mais alto entre os sacramentais. E ela é a mais eficaz de todas. E aqui, ó, um outro aspecto é que os sacramentais favorecem aos homens a fazer uso dos dons que Deus nos deu, segundo o Espírito do Evangelho. Além da liturgia, a vida cristã nutre-se das variadas formas da piedade popular, enraizadas nas diferentes culturas. Procurando esclarecê-las com a luz da fé, a Igreja favorece as formas de religiosidade popular que exprimem um instinto evangélico e uma sabedoria humana, e que enriquecem a vida cristã. Entre elas, podemos listar a veneração das relíquias, as visitas aos santuários, as peregrinações, as procissões, a via sacra, as danças religiosas, o rosário, as medalhas, etc. Então, todos esses são sacramentais de caráter popular, piedade popular. Então, por exemplo, a igreja te obriga, eu dependo da igreja para fazer uma procissão? Não. Eu posso fazer uma procissão ali com leigos e a parte, digamos assim, da igreja, hierarquicamente falando, mas é uma piedade popular e ela é um sacramental também. O terço, eu preciso estar numa igreja, eu preciso de um sacerdote para rezar um terço, um rosário? Não. Então ele se enquadra aí como piedade popular. Não que isso tenha menos importância, não que isso seja menos meritório. Pelo contrário, o rosário, aí Nossa Senhora pediu todas as aparições, a única coisa que ela repetiu foi rezar e terço todos os dias. Insistiu nisso, né? E é bom que nós rezemos diariamente, inclusive. Então, isso é só para evidenciar que é o seguinte: eu não dependo da igreja para os sacramentais, então é por isso que os sacramentais têm a sua importância também. Porque, às vezes, sem a presença de um sacerdote, de alguém da hierarquia da igreja, eu consigo recorrer a um sacramental. A um sacramento não, mas a um sacramental sim. Então, numa situação de emergência, eu devo recorrer aos sacramentais mesmo. Então, eu estou na hora da morte ali. Isso é até um sinal de que uma pessoa que viveu em pecado público, o sinal de que ela pode receber as exéquias católicas, é de que ela demonstrou um sinal evidente de arrependimento. Por exemplo, tem um crucifixo, ela beijou um crucifixo. Ela disse alguma palavra assim de arrependimento, etc. E por quê? Porque ali, na ausência do sacerdote, ela recorreu a um sinal da igreja. Digamos assim, a um sinal não, a uma fonte de graça da igreja. Então, é bom andar com o crucifixo aí, que seja do terço no bolso, no pescoço, mesmo com uma medalhinha, etc. Sobre os sacramentais, antes de mudar novamente, eu vou fazer a pergunta de novo, porque aí já entra em outro tema. Alguma dúvida em relação aos sacramentais? Assim, dos ofícios da igreja, dos outros serviços da igreja da liturgia, em relação aos sacramentais, tem alguma dúvida, alguma questão, alguma ponderação aí para fazer? Uma pergunta bem boba, sou eu de novo. A pergunta sobre isso no catecismo nunca é boba. Não, mas essa é bem boba. Você mostrou aquela imagem e tinha a sigla CM. Esse daqui, né? Por que essas siglas? Se meu latim não falhar, é Christus mansionem benedictus. Não, benedicti. Acho que é benedicti. Agora, Christus mansionem benedicti, ou seja, Cristo abençoe esta casa. Aquilo, apesar de parecer mais, tá, gente, é uma cruz. A gente faz mais mesmo, a gente escreve mais, mas o mais é uma cruz. Então, 20 são os dois primeiros dígitos do ano. Aí vem um mais de cruz, Christus, outra cruz, mansionem, cruz, benedicti. Outra cruz e termina ali os dois últimos dígitos do ano. Por quê? Porque o ano é importante porque a bênção ela tem eficácia, esse sacramental é eficaz durante o ano. Na próxima, essa bênção da Epifania, né? Eu esqueci de comentar, se faz isso na Epifania do Senhor. No padre, então, o sacerdote vai lá e abençoa o giz, você leva o giz para casa. Se o pai é católico, frequenta a igreja, etc., e está lá com o giz, ele quem deve fazer isso em primeira ordem. Se não for o pai, a mãe. Se não tiver a mãe, o filho mesmo pode fazer. Então ele vai, e essa bênção é eficaz, é uma bênção do lar.
ok? Se fala bênção, se diz bênção dos dias e bênção dos lares. Obviamente tem a bênção maior da igreja com o sacerdote, que ele vai até a casa, e preferencialmente se ele puder escrever isso, pode ser também, mas como o sacerdote não tem, é impossível ele, a casa de um por um no dia da Epifania para fazer isso, então a igreja permite que os pais façam isso ou outras pessoas, aí representando o sacerdote. E também tem a bênção do lar, que é propriamente a bênção sacerdotal. Eu construí uma casa nova, vou chamar um padre para abençoá-la. Aí, como é um sacerdote, a bênção é mais excelente. Porque aqui, as bênçãos ocupam o lugar primeiro, né? Dentre os sacramentais, elas ocupam o primeiro lugar. Mas, deu para entender aí? Cristo abençoe essa casa. Cristo mancione benedicte. Obrigada. Por nada. É interessante, né? Isso daqui é um dos tesouros da igreja que ficou meio, digamos, relegado, ficou deixado de lado. Mas é um benefício da igreja, né? Que não pode ser esquecido. A igreja tem muitos benefícios. E nunca para nossa perdição, sempre, obviamente, para nos salvar. A igreja é liberalíssima nesse sentido. A indulgência, se a gente pegar o manual de indulgências acho que o último que foi reformulado é do Papa Paulo VI, é do então Papa Paulo VI. Assim, se não me falha a memória, o último manual foi editado por ele. E a gente fica impressionado. A saudação católica da indulgência, um cumprimento, louvado seja nosso Jesus Cristo, a saudação monástica, saudação monástica é o que se dizia antes Ave Maria, e que hoje é o Salve Maria, porque ave, apesar de a gente manter as palavras ave do latim, ave é uma saudação de salve, é a mesma coisa. Então, Salve Maria vem inclusive disso, Ave Maria é a saudação angélica, e os sacerdotes, os monges, antigamente, desde a Idade Média, tinha esse hábito de saudar uns aos outros com Ave Maria, ou Salve Maria, depois o que foi mudado para Salve Maria. Então, isso também traz indulgência. O louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que é chamado de a saudação católica, é a mais excelente da saudação católica, traz é ainda mais indulgente. Então, a igreja é muito liberal nesse sentido. Então, são muitas as formas de a gente não se perder. Infelizmente, apesar de tudo, muita gente ainda ignora isso tudo, né? É impressionante como que é. O coração do homem moderno está endurecido, né? Como dos judeus na época que Cristo veio. Então, prosseguindo aí para o próximo assunto, as exéquias cristãs também estão aí, fazem parte da mesma seção daquele tópico ali do catecismo, né? Que são os outros serviços litúrgicos da igreja. E aí tem até uma imagem para ilustrar a hora da morte, né? A hora que todo homem tem que viver pensando nessa hora. É um dos novíssimos, né? A morte, a vida eterna e o purgatório. Não. O purgatório e o juízo final. Então, a nossa vida toda, como diz Nosso Senhor, a morte vem como um larápio, ou um ladrão, né? A gente nunca sabe a hora, a gente tem que se preparar diariamente para que seja amanhã, não, que seja hoje. A gente tem que viver pensando que vai ser hoje. Por quê? Quando ela vier, para que nós estejamos preparados. Então, e para assistir as almas na hora da morte, a igreja tem as exéquias cristãs. Então, o cristão que morre em Cristo chega, no termo da sua existência terrena, à consumação da nova vida iniciada com o batismo, revigorada pela confirmação e alimentada pela Eucaristia, ou seja, que é a antecipação do banquete celeste. O sentido da morte do cristão manifesta-se à luz da morte e da ressurreição de Cristo, nossa única esperança. O cristão que morre em Cristo Jesus vai, como diz São Paulo, habitar junto do Senhor. Então, olha só, nos abandonaria na hora última da nossa vida, né? A hora para todo homem, para todo vivente, e que é a hora, digamos assim, é a hora fatal do cristão, né? Ali acabou. Não posso fazer mais nada para me salvar, não posso fazer mais nada para me perder. Ou estou danado. O purgatório, se nos salvarmos, pelo menos ordinariamente, uma parte vai para o purgatório, ou para o inferno. Ou seja, céu e inferno. Então, depois do último suspiro, como diz
tem uma oração muito bonita, é acho que é São João da Cruz, que fala: nem a Virgem Maria nessa hora poderá assistir. Ela nos assiste ali no último suspiro. É a hora que Nossa Senhora é juíza, é advogada. Nem ela, apesar de que a gente fala advogada nossa, depois da morte já era. Ela intercedeu ali no último suspiro nosso, Nossa Senhora, ela agiu. Acabou, morri, juízo dos juízes, ali é quem vai. Aí ali acabou. Tem uma música até muito bonita, uma cantiga, Pecador Contempla, tá lá naquele canal do YouTube, muito, muito bom, inclusive, Iniciativa Condor. Depois eu peço que ouça, porque é bom para meditar essa hora derradeira aí. Então, o que acontece? O sentido da morte do cristão, digamos assim, também é como se fosse uma figura de ressurreição de Cristo. A gente morre e vai ressurgir. Não necessariamente com o corpo agora, até o último, antes do juízo final, a gente é só a alma. A gente vai morrer e vai só com a alma para o céu, para o purgatório, para o céu, para o inferno. Mas depois do juízo final, o corpo se une à alma novamente, e aí para o bem, para uma glória dos santos, e para a maior danação dos ímpios, dos injustos. Então, mas de qualquer forma, essa ressurreição, a morte e a ressurreição da alma, é análoga, digamos assim, é um paralelo à morte e ressurreição de Cristo. Cristo vai ressurgir como nós ressurgiremos também. E Cristo é a nossa única esperança, né? Então a gente tem que viver em Cristo para morrer em Cristo. Então por isso que é a hora magna da nossa vida, né? A gente morre, a gente vive, nasce e vive pensando na hora da morte. Não no sentido de melancolia, de depressão, etc., mas na hora de tentar morrer bem. Opa, peraí, agarrou aqui. As exéquias, embora celebradas segundo diferentes ritos, correspondentes às situações e às tradições de cada uma das regiões, exprimem o caráter pascal da morte cristã, na esperança da ressurreição e o sentido da comunhão com o defunto, particularmente, mediante a oração pela purificação da sua alma. Então, por que a exéquia é importante? Porque, a princípio, ninguém sabe se a pessoa se salvou ou foi para o inferno. Ela pode dizer se a pessoa é santa, ou seja, se ela se salvou. Mas ninguém sabe se a pessoa foi para o inferno. Então, por que nós fazemos um culto público para um defunto? Por quê? Para que o defunto receba... Tem 3 propósitos aí. Primeiro, que é para os benefícios para a alma do defunto, se ele se salvou. Se ele está no purgatório, todos os méritos daquele culto, digamos, a comunhão dos santos, que eu não sei se vocês já chegaram nessa parte do catecismo, mas tudo que eu faço, que alguém, quando uma pessoa age bem, seja lá no outro lado da terra, no Japão, se ela for uma pessoa batizada, etc., aquilo ali, por causa da comunhão do dogma da comunhão dos santos, como por ser um corpo místico, a igreja, aquilo ali, ele beneficia toda a igreja, por isso que tem as indulgências. Então, por exemplo, o Marte que morreu lá na perseguição romana, sei lá, Santo Inácio de Antioquia, que morreu lá perseguido pelos leões. Ele morreu de uma forma heróica, né, foi o Marte da igreja. Os méritos daquele ato dele são compartilhados por todos, sempre, até o fim dos dias aí, com toda a igreja. Então, por exemplo, um ato dele reflete em toda a igreja. Ele vai pesar na balança da graça da igreja. Então, eu, pecador miserável aqui, como ele também, posso me desfrutar daquele mérito, dos benefícios que Deus concedeu àquela pessoa, pelo aquele ato meritório, pelo aquele ato heróico. Então, basicamente é isso a comunhão dos santos. Eu tomo parte nos benefícios que outra pessoa recebeu. Então, aqui também, as exéquias. Nós aqui na Terra, enquanto igreja militantes, estamos fazendo um culto público para um defunto. E como a oração é pública da igreja, a gente recebe muitas graças, só que não nós. Por isso que a missa de Requiem, a missa dos defuntos, ela é a única missa em que a igreja, não só a missa, né, mas também a missa que é dada nesse período aí, ela não é para a gente, ela é para alguém falecido.
É curioso isso, e é muito bonito também, porque a gente pode escolher uma pessoa que a gente quer dar, digamos, os privilégios daquele culto, ou seja, a graça que é anexa àquela devoção, que é a devoção a Ezequiel, ou da Santa Missa, ou mesmo de uma liturgia breve ali, de Ezequias, etc. Ou mesmo oração pública, quando a gente reza, por isso que é muito importante nós rezarmos pelas almas do purgatório, pelas almas dos falecidos, dos nossos ancestrais, etc. Por quê? Porque a pessoa precisa, ela tem que ser assistida. E quem pode assistir aos mortos é quem? Em questão de graças e benefícios de méritos, somos nós aqui na Terra. Em questão de intercessão, é a igreja triunfante no céu. Então a gente tem que fazer nossa parte. Para quê? Para que quando nós morrermos também, Deus também tome isso em conta. Para que nós recebamos também os méritos do que nós fizemos na Terra. Outras pessoas é bom que elas rezem por nós, né? Então a pessoa que morre, é muito triste a pessoa que morre sem ninguém. Se bem que a igreja dá um jeito, a igreja sempre tem reza para aquelas pessoas que não têm por quem reza por elas, né? Então elas não ficam totalmente desassistidas, mas é muito triste porque elas não recebem tudo, digamos, o benefício que ela poderia receber se ela tivesse quem rezasse por ela aqui na Terra. Então, a Exéquia máxima, a Exéquia maior, que ocupa o primeiro lugar aí, entre as Exéquias cristãs, é a Santa Missa de corpo presente. Não sempre possível, que é muito difícil também hoje em dia, tem outras formas. Missa de sétimo dia, é a intenção na Santa Missa. Tem a missa gregoriana, que são 30 dias celebrando aquela pessoa. E tem várias, são abundantes missas que tem aí para defuntos. Vários rituais também. E não sendo a Santa Missa, tem outras formas. Rezar um terço, fazer uma oração pública. Ali no velório, que nós rezemos ali os presentes que rezem, não tendo nenhuma liturgia para o defunto, que pelo menos os fiéis mesmos rezem pelaquela pessoa. Mas que ofereçam algo, algum sacrifício, façam algum sacrifício para aquela pessoa. Porque aquilo ali é eficaz, por quê? Porque faz parte da liturgia da igreja também. Desculpe a letra pequena aí, tá, gente? É porque eu queria colocar o texto todo, não queria cortar, e queria colocar a imagem também para ilustrar isso. Habitualmente, as exéquias compreendem 4 momentos principais. O acolhimento da urna pela comunidade, pela igreja, no caso, com palavras de conforto e de esperança. Depois a liturgia da palavra, o sacrifício eucarístico e a encomendação com o qual a alma do defunto é confiada a Deus, fonte de vida eterna, enquanto seu corpo é sepultado na expectativa da ressurreição. Então, por isso que se diz encomendar um corpo, né, quando a gente vai encomendar um corpo. Então, a exéquia, digamos assim, na sua totalidade, é isso. A gente recebe a urna, ou seja, o caixão com o defunto. Então ele tem que estar de corpo presente, para ser exéquia propriamente, tem que estar o corpo presente. Então, por exemplo, a missa de sétimo dia é rito Ezequiel? Não. Não é exéquia porque o corpo não está ali. Depois, a liturgia da palavra. Por que fala a liturgia da palavra e não Santa Missa? Porque nem sempre a Santa Missa de corpo presente, ela a gente consegue, né? Nem sempre é possível ter a missa. Então, às vezes a liturgia da palavra é aquela liturgia breve de exéquias, que um padre, ou um ministro, ou um leigo mesmo pode fazer, que se lê uma leitura ali para aquele momento especial. E aí, para dar um certo conforto para os familiares e também fazer com que eles meditem aquela hora, né? Que todo mundo é chamado a meditar quando vai a algum enterro. Todo mundo é chamado a contemplar aquilo ali, né? A gente não pode se alegrar com a morte. Depois eu até vou fazer um comentário um pouco prático aqui, mas só queria terminar essa parte. Depois o sacrifício eucarístico, porque se for possível, aí é a forma mais excelente mesmo, é celebrada a Santa Missa na intenção daquela pessoa defunta ali, que está presente. Então, o sacrifício será oferecido em prol daquela alma. E isso é muito bom, a pessoa recebe muita graça, é um alívio tremendo para o purgatório. E por último, a encomendação. Ou seja, a gente está confiando aquela alma a Deus. A gente confia, a gente fala, digamos assim, a gente reza, a gente age aqui na Terra esperando que aquela pessoa seja entregue às mãos de Deus, ou seja, que ela se salve.
Se ela não for salva, o que acontece com as minhas orações, com tudo aquilo que foi feito aqui na Terra? É aí que eu disse daquele benefício que a igreja dá para aquelas pessoas desassistidas. Aquelas pessoas que não têm quem reze por elas, a igreja compartilha desses benefícios que seriam dados para uma alma que foi danada. A alma danada não vai receber benefício da igreja mais. Então, o que acontece? A igreja, por misericórdia infinita, ela transfere aqueles benefícios para uma alma esquecida, uma alma abandonada. Antes de terminar aqui, pessoal, eu só queria falar uma coisa que é uma coisa prática de hoje em dia, que ficou muito banalizado. Hoje a gente vai ao velório, tá todo mundo vestido de colorido, todo mundo rindo, as pessoas bebem, as pessoas ficam felizes e começam a bater palma, e fala e começa a fingir que aquilo ali não é morte. Ah, não, vamos ficar felizes que a pessoa, ela foi isso, foi aquilo. Isso não existe, para o católico isso não existe. A morte, até Nosso Senhor chorou com a morte de Lázaro. O próprio Deus lamentou a morte, o próprio Deus chorou. Jesus, Nosso Senhor, Deus, chorou com a morte de um amigo dele, Lázaro. Nós queremos fazer o contrário, a gente vê um defunto, não, vamos bater palma, fulano foi uma pessoa ótima, viveu nessa terra. Isso não existe, a morte é lamentável. Por que a morte é lamentável? Porque a morte é a paga do pecado. A gente não pode ficar feliz com a paga do pecado. O pecado é uma desgraça para o homem, foi uma desgraça para o homem. Como que eu vou ficar feliz? Eu tenho um irmão meu cometeu um homicídio e foi preso. Eu vou ficar feliz, vou aplaudir, olha que bonito, ele foi preso. Eu não vou aplaudir a pena, por quê? Porque eu não vou aplaudir o ato do meu irmão. Foi lamentável o que o meu irmão fez nessa situação hipotética, e é lamentável também a pena. Eu não vou ficar feliz, eu seria um hipócrita falar que ia ficar feliz, apesar de que a justiça exige aquela pena, mas eu não vou ficar feliz. Então a justiça de Deus exige a morte por causa do pecado. Porque o corpo deixou de ser, teve contato com o pecado, então ele, digamos assim, ele se degenerou. Assim como ele degenerou, a alma ficou degenerada, o corpo foi apodrecer, vai se degenerar também. Então é muito grave, é tremendo isso. A morte não é para ser comemorada, é para sofrer mesmo. Não em grau desordenado também, não é para ficar sofrendo em forma desordenada. É aquele sofrimento plácido, como se diz, de sofrer em paz. A gente sofre porque é uma perda, lamenta muito aquela perda também, que a pessoa vai fazer falta, é uma coisa incerta, por pior que a pessoa tenha convivido conosco de forma íntima, às vezes até, a gente nunca sabe como foi aquela pessoa de fato na vida interior dela. Então, a morte é para trazer isso também, essa preocupação com essas coisas assim, importantes da vida. Então, não tem dessa. Se alguém... Eu brinquei uma vez quando eu tinha Facebook, eu falei, se alguém bater palma no meu velório, eu vou voltar e puxar a terra. Obviamente que é uma brincadeira, mas é bom já avisar, assim, as pessoas que fazem isso por ignorância, às vezes, para familiar, etc. Não façam isso, é muito feio mesmo. O preto simboliza o luto, então tudo na igreja fica preto. Eu vou ao velório, de preferência coloco roupa escura. As mulheres também, os homens, se vistam de roupa escura, e não é uma mera cerimônia mundana, não é nada disso, é uma coisa, é para mostrar mesmo ali o pesar nosso. Por isso que a gente deseja os pêsames nossos, né? Então, hoje em dia é até um pouco politicamente incorreto falar isso, mas as pessoas, meus pêsames mesmo. Eu lamento muito isso. Eu lamento por quê? Porque a morte é triste, e é para ser triste mesmo, porque se não fosse triste, não seria pago, não seria o salário do pecado. Então, com isso, eu concluo aí a parte que me foi confiada aí para dar. Espero que tenham aproveitado, eu falei muito. E antes de fazer a oração final, eu queria perguntar, como de costume, se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma observação, alguma ponderação para fazer. Alguém tem? Marco Túlio, a gente só quer te agradecer mesmo, né, pela disponibilidade, que Deus te abençoe, que Maria continue intercedendo por você, né, pela sua sabedoria, que você continue levando aí, tá bom? A gente agradece mesmo pela disponibilidade. Espera aí, em outras oportunidades também, apesar dessa vez, eu tô sem notebook, então tá um pouco, você viu, né, Emily, que fica, vai, não vai, eu tenho que comprar de qualquer forma, então eu vou comprar, vai facilitar muito a minha vida. E aí, sim, eu tava enrolando, inclusive, tá? A gente fica escorado, a gente precisa de uma coisa e tá lá
Ah, não, provisoriamente estava com da empresa, mas quando a gente precisa, não tem, a gente sente a falta, né? Mas eu espero, assim, que dentro das minhas condições, ter contribuído pelo menos um pouco aí com, né, a catequese de vocês. A catequese, ela é para sempre, né? Desde que, até o último dia das nossas vidas, a gente vai aprender que seja contemplando até a natureza mesmo, a gente é catequizado. Mas a catequese propriamente formal, eu acho que eu sou catequista, eu acho muito importante. Acho que, inclusive, uma das causas de a população ter chegado, a sociedade ter chegado na decadência que chegou hoje é justamente a falta de boa catequese. Eu várias vezes, já me deparei com pessoas que se dizem católicas e não sabem nem que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. E não são poucos, são muitas pessoas. Isso é lamentável, que a pessoa às vezes não faz por má vontade, faz por ignorância mesmo. Mas, assim, dentro do possível, a gente tem que ir tentando melhorar, ajustar essas coisas, né, corrigindo, fazer apostolado, etc. Eu espero aí ter contribuído nesse aspecto e contribuir mais depois também, quem sabe, em outras oportunidades. Com certeza. Sim. Com certeza contribuir. Perfeito. Então, mais alguém, só para desencargo de consciência? Alguma dúvida, pessoal, antes de fazer a oração final? Então, vou prosseguir aqui. Eu não mudei a oração, não sabia se poderia mudar, mas eu gostei também, então aproveitei aqui. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes neste estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Martã, rogai por nós. Rogai por nós. São Lázaro, Rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, Rogai por nós. Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Rogai por nós. então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.